favor. Oi, nas últimas teleaulas de física, você viu que fenômenos que nos afetam diariamente, como o calor das coisas, a temperatura, são objetos de estudo dessa parte da física que se chama termodinâmica. Bom, você viu também que a agitação das moléculas está associada com a temperatura de um corpo e que quando dois corpos estão a temperaturas diferentes, um deles cede energia térmica para o outro, isto é, ocorre uma troca de calor. Mas como o calor se propaga? Bom, se você não sabe, não tem problema, porque é justamente esse o assunto da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer as formas de propagação do calor, a condução, a convecção e a radiação, além de aprender sobre materiais condutores e isolantes de calor. E agora fique ligado, porque a nossa teleaula está apenas começando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na outra experiência que eu quero mostrar pra vocês, tá? Direito. E aí, gente, qual é a dúvida? A gente ficou sem entender uma coisa. O quê? A gente entendeu tudo aquilo que você falou sobre equilíbrio térmico. Isso ficou bem claro. Quando dois objetos estão em contato, depois de um certo tempo eles vão ter a mesma temperatura porque um deles cede calor para o outro. Exatamente isso, eu não entendi qual é a dúvida. Bom, a nossa dúvida é a seguinte: como é que esse calor se move? Quer dizer, como que ele passa de um corpo para o outro? Certo, eu já entendi. Vocês querem saber como a energia térmica é transferida de um corpo para o outro. Em outras palavras, como o calor se propaga. É isso? É isso mesmo. Ô, Vicente, tá dando aquela praia hoje, hein? Olha, a moçada toda curtindo, isso que é uma beleza. Quem desceu hoje deu sorte, viu? Apesar que essa hora eu acho que o sol fica muito forte, viu? Ó, você viu o rapaz comentando, o freguês ali? Foi dar uma andadinha na areia sem sandália, queimou o pé, rapaz. Queima mas mesmo. também, ó, o seu pé tá numa temperatura, você pisa numa areia daquela que tá com super quente, ou seja, numa temperatura bem maior que o seu pé, aí você imagina o que não acontece. Pô, eu expliquei pra ele, sabe o que aconteceu, na verdade? A hora que ele encostou o pé na areia, um pouco da energia térmica contida nessa areia passou pro pé dele, entendeu? Que teve uma elevação rápida de temperatura, por isso que dá a sensação que queimou o pé. Olha, Vicentinho, em outras palavras, essa forma de passagem de energia térmica é chamada de condução. Exatamente, e a condução ocorre quando dois corpos de diferentes temperaturas são colocados em contato. Essa é uma maneira muito comum de propagação de calor. A gente tem exemplos frequentemente no nosso dia a dia mesmo. Pois é, agora um outro exemplo, quer ver? Quando eu tô cozinhando aqui na lanchonete, que eu coloco uma panela de água no fogo para aquecer, o que ocorre? A chama do fogo fornece energia térmica para o metal da panela, certo? O metal conduz o calor para o interior da panela, que aquece a água que lá se encontra. Materiais como o metal que permitem a passagem do calor, isto é, aqueles que conduzem o calor, são chamados de condutores térmicos, tá certo, Vicente? Pois é, foi o que eu falei. A condução ocorre quando dois corpos de temperaturas diferentes estão em contato. Com a água que a gente põe no fogo, sabe o que acontece? Quando você tira ela do fogo, a energia térmica da água passa a ser transferida para o ar que está ao redor dela. Então a água esfria e o ar esquenta. É isso aí. Existem alguns materiais que conduzem bem o calor, como os metais, mas também existem outros tipos de materiais que dificultam a passagem do calor. São os chamados isolantes térmicos. O isopor é um excelente exemplo de um isolante térmico. Ele dificulta a passagem do calor de fora para o seu interior. Assim, a temperatura pode ser mantida baixa lá dentro durante um certo tempo e os objetos podem ser mantidos resfriados lá dentro. Mas por que isso acontece? É o seguinte, como você sabe, quanto mais quente estiver o material, maior será a vibração dos seus átomos. E a energia térmica é transferida justamente pela vibração dos átomos. O que a gente pode concluir daí? Para que haja condução de calor, é necessário que existam átomos e, portanto, um meio material. Quer dizer, então, que isso é uma regra. Para que exista a condução de calor, precisa existir esse tal meio material. É uma lei da física. Eu tive uma ideia. Vamos ver quem é capaz de dar exemplo de condutores térmicos. Ótima ideia, Rosinha. Vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar. Bom, como você falou, tem os metais. Uma panela ou uma lata, por exemplo. E fora os metais, alguém me diz mais algum exemplo de condutor?
Eu acho que o azulejo também deve ser um condutor. Porque quando a gente encosta no azulejo frio, a gente sente o frio passar pro nosso corpo. Muito bem. Materiais como azulejo ou mármore são ótimos exemplos de condutores de calor. Mas você só errou numa coisinha. Não é o frio que passa para a mão, mas é o calor que passa da mão, que está numa temperatura mais alta, para o azulejo, que está numa temperatura baixa. Agora, eu quero um exemplo de isolante térmico. Quem é que vai me dar um exemplo? Eu acho que lã é um isolante, porque a gente usa malha de lã para não deixar o frio passar pro corpo da gente. Ótima ideia, só que novamente não é o frio que passa para o corpo. É o corpo que está a uma temperatura mais alta, que perde calor para o ambiente que está a uma temperatura mais baixa. Então os agasalhos de lã dificultam a perda de calor e nos mantêm aquecidos. Bom, a lã e o isopor são alguns exemplos de materiais isolantes, mas existem outros. As panelas têm cabos de madeira que é pra gente não queimar a mão. Então a madeira também deve ser um isolante. Muito bem. Ai. Ô, Gil! Fala, Vicente. Rapaz, tava dando risada sozinho lá, vendo o pessoal voltando da praia. Sabe o que parecia? Uma passeata de pimentões. Todo mundo vermelho, rapaz. Por que será que acontece isso, hein? Ué, mas que pergunta, hein, Vicente? Ué, você sabe? O pessoal vem com aquele branco de escritório pra cá. Pega esse sol forte aí danado, entendeu? Eu sei. Aí você quer que o quê? Que eles fiquem azuis de frio? Não precisa vir com ironia. Não precisa vir com ironia, Gil. Eu só tô perguntando o seguinte, por que a gente fica bronzeado? Ué, é por causa da energia do sol, que ilumina e aquece o nosso planeta. Você se expõe a essa energia, tá certo? Sem camisa, você vai se queimar, Certo, claro. mas como é que essa energia chega até nós? Através do espaço, não é? Mas Entendeu? aí é que a coisa pega, porque o espaço é vazio. Tá certo. Quer dizer, não existe um meio material no espaço. Portanto, não existem átomos. E sem átomos, não é possível ocorrer a condução de calor. E se não é possível ocorrer a condução de calor, como é que a energia térmica do Sol chega até nós? Rapaz, sabe o que eu não sei? Agora ele me pegou. Na verdade, além da condução, existem outras formas de propagação de calor, como, por exemplo, a radiação. Neste caso, a energia térmica pode se propagar sem a necessidade de um meio material. Assim, por exemplo, os raios do Sol caminham pelo espaço, transportando energia. E quando os raios do Sol incidem sobre a areia, eles transferem energia para os átomos da areia, aquecendo-a. Uma parte dos raios do Sol é absorvida pela areia, provocando seu aquecimento. Mas parte destes raios são refletidos e podem atingir uma pessoa, mesmo se ela estiver sobre um guarda-sol. Estes raios transferem energia para as células da pele, provocando reações químicas, fazendo com que essa pessoa fique bronzeada ou vermelha como um pimentão. De maneira bem simples, é isso que acontece quando nos expomos intensamente à luz do Sol. Existe também outro fenômeno interessante que a gente pode observar numa praia. Muitas vezes, quando está escurecendo, a gente sente uma leve brisa que vem da terra em direção ao mar. A gente pode até pensar que o tempo está mudando, mas trata-se, na verdade, de uma brisa terrestre.